E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao ID Exatas. Eu sou o Pedro e hoje falaremos de funções. Bom, para começar o assunto, vamos começar aqui com a definição que diz o seguinte. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é a regra que indica como associar cada elemento x pertencente a ao único elemento y pertencente a B. Bom, aqui nós temos a ilustração do gráfico, né? Que diz que aqui a gente tem a representação de conjuntos, tá? Esse aqui é bom que tenham isso na cabeça bem clara, essa representação de conjunto. E aqui está indicando que o elemento x pertence a esse conjunto, como diz a nossa definição, tá? X pertence a A, y pertence a B. Bom, essa relação aqui funciona mais ou menos assim. Eu tenho um elemento no conjunto A, eu pego esse elemento, coloco na minha relação e ele vai me dar um correspondente em B, tá? Bom, vamos para os exemplos, porque nada melhor do que os exemplos para ilustrar. E já lembrando, ó, se vocês caírem de paraquedas nesse canal, se inscrevam, deixa o like, comenta, tá? E a gente está sempre aí, a gente vai sempre estar trazendo conteúdos, tá? Matemáticos e quem quiser aprender matemática é só vir com a gente. Bom, aqui eu separei 4 exemplos que eu acho que indica muito bem essa noção de função via conjuntos, tá? Bom, aqui temos dois conjuntos A e B não vazios, tá? E isso, o que nos mostra? As relações. Aqui não foi definido nenhuma regra, nenhuma lei, nem nada. Então isso aqui é uma noção intuitiva de que, por exemplo, temos no conjunto A menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E no conjunto B menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Então aqui temos as relações. Menos 2 com menos 6, menos 1 com menos 4, 0 com 0, 1 com 3 e 2 com 6. Bom, claro, aqui temos uma função. Pois bem, não tem problema, se vocês podem ver aqui, que vocês percebem que aqui no conjunto B sobraram dois elementos sem relação com algum elemento de x. Bom, isso não tem problema, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, coisas assim, tipo ficar elementos em A sem relação com B, sendo que a função é de A em B, tá ok? Não tem importância. Sobrar, não tem importância, essa foi boa. Não tem importância sobrar elementos em B sem relação, tá? Com qualquer elemento de x, tá ok? Bom, então, no nosso primeiro exemplo, vou colocar aqui no cantinho, tá? Vou ver se vocês veem, é função, tá ok? Bom, temos aqui o segundo exemplo. Vocês percebem, ó? Satisfez a nossa... Bom, está satisfazendo, né? Dois conjuntos não vazios. Aqui já temos um problema. Pois, por exemplo, ó, a definição diz o seguinte, ó. É a regra, né? No caso, a função é a regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A um único elemento de B. Pois bem, como vocês percebem, ó, o x pertencente a A, que no caso é o 0, ele tem 3 relações com elementos de B. Então isso vai caracterizar que não é uma função, tá ok? Pelo menos de A em B quando for dada a relação dessa seguinte maneira, tá ok? Então aqui vou simplificar, tá? Não é função, ok? Tá ok? Bom, vamos lá. No nosso terceiro exemplo temos o seguinte, ó. Temos dois conjuntos não vazios. Temos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4 pertencentes a A. Em B, 0, 2, 4, 6 e 8 pertencentes a B. Bom, temos aqui a seguinte relação. 0 relacionado com 0, 2 relacionado com 2 e 4 relacionado com 4. Em B, ficaram dois elementos sem relação com elementos de x. Mas percebe que em A ficou elemento sem relacionar com B, tá? Então, isso aqui caracteriza uma não função.
tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, ó, deixem nos comentários, tá? Comente alguma coisa aí, se ficou bom, se não ficou. A tendência sempre é melhorar, tá? A gente está iniciando agora, então vai ser vídeo direto com conteúdos matemáticos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Indicações, qualquer coisa, tá? Vou estar aí à disposição. No nosso próximo exemplo, temos aqui, ó, o conjunto A e B não vazios, tá? E o que que acontece, ó? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 pertence a A, 0, 1, 4, 8 e 16 pertence a B. Bom, ó, vocês percebem, ó, que o menos 2 está relacionado com 16, ó, tá vendo? Vocês estão vendo, ó? Tá pegando? O menos 1 está relacionado com o 1, o 0 relacionado com o 0, o 1 relacionado com o 1 e o 2 positivo relacionado com o 16. Bom, aqui acontece o seguinte, ó, como diz a nossa definição, ó, cada elemento de x pertencente a A tem que ter relação com um único elemento em B. Então, não tem importância se, por exemplo, tivermos aqui dois elementos distintos de A com um único correspondente em B, tá? Porque vocês vão perceber que vai existir função, porque função nada mais é do que uma expressão algébrica, tá? Da forma f de x igual a alguma coisa em função de x, tá? Porque y vai estar em função de x, entendeu? Então, vai haver funções, por exemplo, que quando a gente colocar lá dois elementos de entrada, né, que no caso os elementos de x também, o elemento x do conjunto A pode ser chamado de elemento de entrada, a gente possa ter um mesmo correspondente em B. Se a gente coloca dois elementos de entradas distintos, a gente pode ter um único correspondente em B, tá? Então isso aqui caracteriza uma função, tá? Não sei se ficou claro, mas o exemplo aqui... Então, não tem importância se dois elementos distintos tiver um mesmo elemento em B. Tá ok? O que não pode acontecer... Ó, recapitulando. Ó, o que não pode acontecer? Não pode sobrar elementos em A sem relação, caso a função seja uma relação de A em B. E não pode haver um único elemento ter relação com mais de um elemento no conjunto B, tá ok? Então, mas sobrar elemento em B, ter dois elementos distintos no mesmo elemento de B, isso aqui não tem problema, tá? É função, tá ok? Bom, e aqui temos algumas notações que pode aparecer no livro. Essa aqui é a que mais usamos, tá? F é uma função que relaciona A em B, tá ok? E essa aqui é uma outra menos usual, que não... Bom, eu particularmente não tenho familiaridade com ela. E quando a gente fala de elementos, pode aparecer assim também, ó. X é relacionado a f de x. Ou assim, x relacionado a y, que também é a mesma coisa, pois as representações, no caso f de x, é igual a y, tá? Pode aparecer o f de x escrito dessa forma, tudo em função de x, tá ok? Mas isso mais pra frente eu vou estar falando com um pouco mais de calma, quando essas relações que vai haver entre esses conjuntos tiver nomes, aparecer escrita na forma de equações lá, e isso vai ficar bem na forma de funções, tudo definidinho, tudo certinho, tá ok? Então, a princípio, essa aqui é a nossa introdução de função, tá? Para fixar isso aqui, separei 3 exercícios, bem facinho, tá? Mais de identificação, então não tem muita dificuldade, então bora fazer ele, tá? Pessoal, lembrando, ó, se gostou, caiu de paraquedas aí, deixa o like, compartilha, tá ok? Eu conto muito com o feedback de vocês aí, tanto positivo quanto negativo, o negócio é vocês participarem, tá? Bom, aqui, ó, o exercício 1 diz o seguinte, ó. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Bom, como vimos, né? Vocês percebem, ó,
todos os elementos de A têm um único correspondente em B. Não tem importância, por exemplo, se sobrar elementos em B sem relação, tá ok? Então isso aqui é uma função, tá? Vou colocar de vermelho aqui para destacar. É função, tá? O nosso próximo exemplo aqui, ó, como vocês viram, ó, aqui tem um exemplo para ficar claro para o que a gente acabou de ver, ó. Aqui temos aqui, nesse segundo exemplo, 0 relacionando com 3 elementos em B. Então, logo não é função, tá? Pois o elemento de A tem que ter um único elemento em B. Então, o 4 aqui está relacionado com o -2 e com o 2. Bom, isso aqui, lógico, não é uma função, tá? Não é função. O C, ó, percebe? Todos os elementos têm relação menos o 0, pois o 0 está em A e a relação é de A em B. Então, logo, ó, percebem? 0, 1, 2, 3 em A, 0, 1, 2 em B. Então, a gente tem relação aqui de 1 com 0, com 2 com 1 e 3 com 2. E o 0 aqui não tem relação. Então, logo, não é função. Tá? Eita lasqueira, vai escrever mal assim lá longe, hein? Não é função. A letra D, ó, percebe? Elementos distintos, o mesmo correspondente em B. Então isso aqui não tem importância, caracteriza uma função, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, é igual aqui, ó, na letra B. Um único elemento ter 2 correspondentes distintos, tá? Então isso aqui é função. Tá ok? Pessoal, espero que vocês estejam entendendo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa assim, tá ok? Deixe nos comentários aí a sugestão para melhorar. O exercício 2 diz o seguinte, ó. Dados A, -2, -1, 0, 1 e 2, o conjunto A. Isso aqui também é uma outra representação de conjunto, tá? Se vocês não estão lembrados, aqui também conjunto pode ser representado assim. E a correspondência entre A e B dada por y igual a x², lembra que eu falei que é uma expressão algébrica? É isso aqui, ó, que eu quis dizer, ó. Tá? Com x pertencente a A e y pertencente a B. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Bom, para saber se f é uma função de A e B, eu vou fazer esse cálculo aqui. Y é igual a x², certo? Ó. Y é igual a x². E ele me deu que x pertence a A. Então, quem que pertence a A? -2, -1, 0, 1 e 2. Então, eu vou ter que fazer todas essas continhas, tá? Eu coloco entre parênteses para facilitar os cálculos e eu não errar. -2 ao quadrado, -1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e, por último, 2 ao quadrado. Bom, aqui eu tenho 4, 1, 0, ó, menos com menos, ó, na multiplicação é mais, tá? Então, 1 e 4. Bom, aqui eu vou expressar agora o meu conjunto, só que na forma do diagrama de flechas, tá? Vou colocar aqui. -2, -1, 0, 1 e 2. Tá ok? E B. B. -1, 0, 1, 3 e 4. Bom, quando eu coloco o -2 na minha lei de relação, o que acontece? Ele me dá o 4. Então, eu vou pegar o 2 e relacionar com o 4, certo? Quando eu coloco o -1 na minha relação, o que ele me dá? 1. Quando eu coloco o 0, 0. Quando eu coloco um 1. Lembra que eu falei? Não tem problema de 2 elementos distintos ter um único elemento, um único correspondente, tá? Quando eu coloco 2, 4, mais 2, tá? Então, lógico, aqui a gente percebe que isso aqui é uma função.
Tá ok? É uma função, tá? Pois cada elemento de A tem um único correspondente em B, desde que a nossa lei de relação seja escrita da forma y igual a x². Certo? Vamos para o próximo. O próximo é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer direto para a gente poder andar um pouco mais rápido. Só que a única coisa que mudou foi o quê? A nossa lei de relação, tá? Nossa lei de relação agora é escrita da fórmula x menos 2, tá? Nossos elementos de entrada, ó, nossos elementos x. Y é igual a 0 menos 2, y é igual a 1 menos 2, y é igual a 2 menos 2 e y é igual a 3 e menos 2, ó. Vocês percebem? Percebem o que eu fiz aqui? Tá ok? Peguei os elementos de A e substituí tudo na variável x. E aqui agora eu vou fazer os cálculos, tá? 0 menos 2 menos 2, 1 menos 1, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 2 menos 2, 0, e 3 menos 2, 1. Então, vamos ver se houve, de fato, uma relação. Vamos expressar o conjunto A, 0, 1, 2 e 3. Vamos expressar o conjunto B, ó, menos 1, 0 e 1. Vamos ver se houve uma relação? Bom, quando eu coloco o 0, ele me dá menos 2. Opa, não temos o menos 2. Mas vamos fazer todos os cálculos aqui, pois a gente sabe que esse 0 não tem relação com ninguém em B. Então a gente já poderia colocar de cara. Não é uma função, mas vamos fazer a relação só para ver. É 1 menos 2 menos 1, tá? Menos 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Bom, ó, percebe-se, o elemento A, o elemento de A, 0, não teve relação com nenhum elemento de B, pois não é função. Tá ok? Ó, tá claro? Bom, os 3 exercícios foram feitos, tá? Aqui só vou passar a caneta aqui para ficar claro, ó. É função, tá? E aqui não é função, tá? Bom, pessoal, o vídeo foi esse aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos iniciando nosso trabalho aí, tá? Se gostou, já sabe, dedo no like, compartilha, comenta, descomenta, vocês que sabem, tá ok? Espero que tenham gostado do vídeo, é isso aí. Valeu, falou e até!